O sol começava a se esconder atrás dos prédios da rua onde Laura morava. Ela segurava a mochila com força, o olhar perdido e os olhos marejados de lágrimas que insistiam em cair. Aos 18 anos, a vida dela já tinha sido mais gentil, mas naquele dia tudo parecia desmoronar. "Sai da minha casa, garota!" O padrasto gritava com voz áspera, os olhos cheios de raiva. Laura engoliu o choro e olhou para a mulher que até pouco tempo era sua mãe, no porta-retratos em cima da cômoda. A ausência dela era um vazio tão grande que parecia preencher cada canto do pequeno apartamento onde moravam. "Por favor, só mais um tempo", pediu Laura, tentando uma última súplica. Mas ele apenas bateu a porta na cara dela. Sozinha, com a mochila que só tinha alguns pertences e a roupa do corpo, Laura saiu para a rua. Os vizinhos olhavam de longe, alguns com pena, outros fingindo não ver. Ela caminhou até a calçada, sentou-se no chão frio e respirou fundo. No peito, uma mistura de medo, raiva e uma vontade enorme de desistir. Ela não sabia para onde ir, não tinha para quem ligar. O mundo parecia desabar sobre ela naquele instante. A noite se aproximava e Laura não tinha abrigo. Lembrou-se vagamente da antiga praça que ficava a poucos quarteirões dali, talvez lá encontrasse algum refúgio temporário. Com passos pesados, partiu para aquele lugar desconhecido, sem saber que um olhar distante, atrás de um vidro fumê, acompanhava cada movimento seu. Laura mal havia dado os primeiros passos na direção da praça quando percebeu, do outro lado da rua, um carro preto de luxo parado sob a sombra das árvores. O veículo reluzia sob os últimos raios do sol, o vidro fumê escondia quem estava dentro. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando não chamar atenção. Mas algo a fez olhar de novo. Por trás do vidro, um homem de terno impecável observava a cena, com uma expressão séria, quase impassível. O homem parecia medir cada movimento dela, como se avaliasse a situação, sem pressa. Em um momento, abriu uma pequena pasta, tirou um caderno elegante e começou a anotar algo rapidamente, sem desviar os olhos da jovem na calçada. Laura sentiu um arrepio, um misto de medo e curiosidade. Por que aquele estranho estava tão interessado nela? Seria apenas um capricho da sua imaginação ou havia algo mais? Sem aviso, o carro preto desapareceu na esquina, deixando apenas o som distante do motor e o eco do mistério no ar. Laura, ainda sentada no banco da praça, abraçou os joelhos, olhando para o céu que já começava a escurecer. Aquela noite prometia ser longa e difícil, mas agora, sem saber, havia alguém que talvez pudesse mudar sua história. A noite chegou com um vento cortante e uma garoa fina que parecia não ter fim. Laura se encolheu no banco da praça, tentando proteger-se do frio e da umidade que penetravam até os ossos. A mochila estava ao seu lado, mas parecia tão vazia quanto suas esperanças. Os poucos transeuntes que passavam evitavam olhar para ela, e a solidão parecia ser sua única companhia. Em um momento, um grupo de seguranças da prefeitura se aproximou, suas lanternas iluminando o rosto cansado da jovem. "Moça, não pode ficar aqui", disse um deles, com voz firme, mas sem maldade. "Eu não tenho onde ir", respondeu Laura, quase sem forças. "Tem um abrigo na outra rua. Lá você pode passar a noite", indicou o segurança, com um olhar que misturava autoridade e compaixão. Ela se levantou, agradeceu e seguiu o caminho, tentando recuperar um pouco da dignidade que parecia perdida. Chegando ao abrigo, porém, a situação piorou. Sem documentos, Laura foi barrada na porta. "Precisamos do RG, comprovante de residência. Sem isso, não podemos receber", disse a atendente, com tristeza nos olhos. Laura sentiu o mundo desabar de novo. Desesperada, saiu do abrigo e voltou para a rua. A chuva começou a cair forte, e Laura correu para se abrigar embaixo da marquise de um prédio antigo. Ali, encolhida, tentou não pensar no amanhã. Enquanto a cidade seguia seu ritmo alheio, ela só queria um pouco de calor humano, algo que desse sentido àquela noite gelada e solitária. Mas do outro lado da rua, as luzes de um carro preto voltaram a brilhar. O som do motor elegante e o brilho dos faróis no meio da chuva chamaram a atenção de Laura, ainda encolhida sob a marquise. O carro preto parou devagar do outro lado da rua,
como se soubesse exatamente onde ela estava. A porta do carro se abriu e dele saiu um homem de aparência impecável, terno escuro, cabelos levemente grisalhos nas têmporas e olhos que carregavam uma mistura de seriedade e algo indefinível, quase triste. Ele atravessou a rua rapidamente, sem se importar com a chuva que molhava seu paletó. "Você está bem?" perguntou, com voz firme, mas gentil. Laura se encolheu, desconfiada. "Por que quer saber?" Ele suspirou, tirou um pacote de papel e estendeu para ela. "Um café da manhã. Você precisa se alimentar." Ela hesitou, mas a fome falou mais alto. Pegou o pacote com mãos trêmulas e abriu. Dentro, um pão fresco, uma fruta e uma garrafinha de suco. "Meu nome é Henrique", disse ele, estendendo a mão. "Tenho 45 anos e sou dono de uma rede de restaurantes aqui na cidade." Laura ficou imóvel, os olhos fixos nele. "Eu sei que não me conhece", continuou Henrique, "mas quero ajudar. Você precisa de um lugar para ficar, algo para comer, e um pouco de esperança." Ela olhou para o pacote, depois para ele, e por um momento pensou em recusar. O orgulho e a dor lutavam contra a necessidade. Mas a chuva não dava trégua, e o frio começava a entrar nos ossos. "Tudo bem", murmurou finalmente, "eu aceito." Henrique sorriu, abriu a porta do carro para ela, e naquele instante, uma nova história começava. O interior do carro era quente e aconchegante. Laura sentiu um misto de alívio e apreensão enquanto observava a mansão que se descortinava à sua frente, imponente e silenciosa em meio ao bairro nobre da cidade. Ao entrarem, Henrique a conduziu a um quarto de hóspede simples, mas limpo e acolhedor. "Aqui você vai ficar por enquanto", disse ele, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Laura se sentou na cama, ainda desconfiada, tentando assimilar tudo aquilo. Durante o jantar, Henrique falou pouco, mas algo naquela casa parecia contar uma história. Em uma parede, um porta-retrato mostrava uma menina com um sorriso doce, quase da idade de Laura. "Essa era minha filha", ele explicou, com a voz embargada. "Ela faleceu há alguns anos, tinha sua idade." Laura sentiu o coração apertar. O silêncio da casa parecia cheio de lembranças. No dia seguinte, Henrique a levou para conhecer a cozinha da sua rede de restaurantes. Com certa timidez, ela foi convidada a ajudar em pequenas tarefas. O cheiro de comida caseira, o calor da cozinha, a correria dos funcionários, tudo isso a fazia sentir algo que não sentia há muito tempo, pertencimento. Ela não sabia ainda como aquela nova vida iria se desenrolar, mas, pela primeira vez em semanas, sentiu uma fagulha de esperança. Dias se passaram e Laura começava a encontrar uma rotina entre a mansão de Henrique e a cozinha da empresa dele. A segurança e o conforto, porém, foram interrompidos abruptamente numa tarde cinzenta. A campainha tocou insistentemente, e quando Henrique atendeu, sua expressão mudou. Do outro lado estava um homem alto, de olhar duro e vestimenta surrada, era o padrasto de Laura. "Eu quero o dinheiro que me deve da herança da sua mãe", ele exigiu, com voz áspera. Henrique fechou a porta devagar e chamou Laura para uma conversa séria. "Eu descobri que seu padrasto vinha desviando dinheiro da herança da sua mãe, Laura. Isso não pode continuar." Com a ajuda de seus advogados, Henrique acionou a polícia. Investigações começaram, e o padrasto de Laura foi preso por fraude e apropriação indevida. Para Laura, foi um choque perceber que a pessoa que deveria cuidar dela era, na verdade, responsável por tanto sofrimento. Mas naquele momento, ela sentiu que finalmente havia alguém disposto a lutar ao seu lado. Com o padrasto de Laura atrás das grades, a atmosfera na mansão parecia mais leve, mas o silêncio entre Laura e Henrique carregava um peso invisível. Numa tarde ensolarada, Henrique a chamou para conversar na sala de estar, rodeada por janelas que deixavam entrar a luz dourada do fim do dia. "Laura", começou ele, ajeitando a gravata com um gesto nervoso, "eu quero que você saiba que não precisa mais se preocupar com o passado. Quero que fique aqui, comigo, oficialmente." Laura regalou os olhos, sentindo o coração acelerar. "O que quer dizer?" perguntou, hesitante. "Quero adotá-la como minha filha", respondeu ele, com sinceridade.
Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Laura sentiu as lágrimas ameaçando cair. Henrique, ela começou, buscando as palavras, eu sinto algo por você que vai além de pai e filha. Não sei explicar direito, mas não é isso. Eles se olharam por longos segundos, cada um lendo no olhar do outro um misto de sentimentos difíceis de nomear. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão, sussurrou Henrique. E, naquele instante, uma nova complexidade tomou conta dos dois. Os dias que se seguiram foram marcados por uma convivência cheia de pequenos gestos e olhares que diziam mais do que palavras. Laura continuava a trabalhar na cozinha, cada vez mais confiante. Henrique, por sua vez, se mostrava presente, mas mantendo uma distância respeitosa, como se tentasse entender os próprios sentimentos. Numa noite especial, após um jantar informal na mansão, eles se sentaram no jardim iluminado pelas estrelas. Você tem um talento incrível, disse Henrique, sorrindo. Nunca vi alguém aprender tão rápido. Laura corou e desviou o olhar. Você mudou minha vida, Henrique. Ele ficou em silêncio por um instante, depois respondeu. Você também mudou a minha, Laura. Mais do que imagina. Aquela noite ficou marcada como o começo de algo delicado e intenso, onde a linha entre amizade, carinho e algo mais ainda estava por ser descoberta. Apesar da proximidade crescente, Laura lutava contra os sentimentos que começavam a brotar em seu coração. A ideia de se entregar a algo tão inesperado causava um misto de medo e esperança. Henrique, por sua vez, também enfrentava seus próprios dilemas. O passado doloroso da perda da filha e a responsabilidade de empresário o faziam hesitar. Numa tarde chuvosa, enquanto trabalhavam juntos na cozinha, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Laura, começou Henrique, com voz trêmula, eu preciso ser honesto com você. Isso que sinto não é simples. Ela parou o que fazia, olhos atentos. Eu também sinto isso, confessou ela, baixando a cabeça. Foi quando a campainha tocou, interrompendo o momento. Na porta, um visitante inesperado trouxe uma notícia que abalaria ainda mais o delicado equilíbrio entre eles. A figura que surgiu na porta da mansão era alguém que Laura jamais imaginara reencontrar tão cedo, seu padrasto. Você não pode esconder nada de mim, declarou ele, com uma expressão fria e ameaçadora. Henrique fechou a porta com firmeza, bloqueando a entrada. Já não tem mais poder sobre ela, afirmou Henrique, encarando o homem. A justiça está do nosso lado. Mas o padrasto não desistiu. Em poucas palavras, ele revelou que ainda tinha aliados poderosos dispostos a dificultar a vida de Laura e Henrique. A tensão subiu a níveis que Laura não conseguia suportar. Ela se sentia presa entre o medo do passado e a esperança de um futuro incerto. Naquela noite, enquanto o silêncio reinava na mansão, ambos sabiam que precisariam enfrentar juntos as batalhas que ainda estavam por vir. Nos dias que se seguiram, Laura e Henrique traçaram planos para se protegerem das ameaças que surgiam. A mansão, antes um refúgio silencioso, tornou-se o centro de estratégias e encontros com advogados. Laura, antes tão insegura, mostrava uma força que surpreendia Henrique. Ela estava determinada a não deixar o passado ditar seu futuro. Durante uma conversa íntima, ele segurou as mãos dela e disse: Juntos, somos mais fortes. Não importa o que venha, vou estar ao seu lado. O vínculo entre eles se aprofundava, misturando proteção, admiração e sentimentos que desafiavam definições. E, mesmo com o perigo rondando, eles começaram a sonhar com dias melhores, onde o amor pudesse finalmente florescer sem medo. A rotina de Laura mudou completamente. Ela não era mais a jovem perdida nas ruas, mas uma mulher que descobria seu talento e seu valor. Henrique incentivava cada passo dela, e a cozinha da rede de restaurantes tornou-se seu palco para brilhar. Em uma manhã ensolarada, enquanto preparava um prato especial, Laura sorriu para si mesma no reflexo da janela. Aquele era só o começo. O futuro parecia promissor, e mesmo com as sombras do passado ainda presentes, ela sentia que podia, finalmente, construir uma vida cheia de significado. A cada dia, o laço entre ela e Henrique se tornava mais forte, revelando uma história de cura, coragem e amor. Com o passar do tempo,
Laura e Henrique começaram a se aproximar ainda mais, não apenas como companheiros de vida, mas como almas que encontraram no outro um refúgio. Num fim de tarde, sentados na varanda da mansão, ele compartilhou histórias da filha que perderá, enquanto ela revelava seus medos e sonhos mais profundos. Os olhares se cruzavam, carregados de emoção e sinceridade. Mas, mesmo com o carinho crescente, havia uma linha invisível entre eles que os mantinha cautelosos. O medo do que poderiam sentir, e do que isso poderia significar, pairava no ar, esperando o momento certo para ser enfrentado. Laura acordou naquela manhã com o coração apertado. Os sentimentos que cresciam dentro dela pareciam uma tempestade silenciosa, ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Henrique sentiu o mesmo, suas noites eram tomadas por pensamentos confusos, desejos reprimidos e a dúvida sobre o futuro. Num jantar reservado, sob a luz tênue da sala de jantar, eles trocaram palavras que mal revelavam o turbilhão interno. E se tudo isso for errado? Perguntou Laura, com a voz trêmula. Não sei, respondeu Henrique, mas sei que não quero mais esconder o que sinto. Naquele momento, os dois perceberam que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também de possibilidades inesperadas. Meses depois, Henrique organizou um evento beneficente em um dos restaurantes da sua rede. Laura, agora confiante e reconhecida como uma chefe talentosa, ajudava na coordenação e no preparo dos pratos. O salão estava iluminado e cheio de convidados, entre empresários, celebridades e membros da alta sociedade. Durante a festa, Henrique chamou Laura para dançar. No meio da música suave, ele sussurrou: Você mudou minha vida. Ela sorriu, emocionada, e respondeu: Você salvou a minha. O momento foi marcado por olhares intensos e um silêncio cheio de significado, como se todo o passado e as dificuldades tivessem sido superados naquela dança. Mas, mesmo com a felicidade aparente, o futuro ainda reservava surpresas para ambos. Após o evento, as notícias começaram a circular. A história de Laura, a jovem que foi expulsa de casa e agora brilhava como chefe ao lado de Henrique, virou assunto na mídia. Enquanto isso, o padrasto, preso, tentava articular uma vingança por meio de antigos contatos. Laura e Henrique receberam ameaças veladas, o que os obrigou a reforçar a segurança da mansão e tomar cuidados redobrados. Mesmo com tudo isso, eles encontravam forças um no outro para continuar lutando, não apenas pela justiça, mas pelo direito de recomeçar e amar sem medo. A pressão externa aumentava, mas Henrique e Laura se mantinham firmes. Entre reuniões com advogados, reforço na segurança e cuidados diários, eles encontravam momentos de paz em meio ao caos. Numa manhã chuvosa, enquanto trabalhavam juntos na cozinha, Laura olhou nos olhos de Henrique e disse: Não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro eu me sinto segura. Ele apertou a mão dela com carinho e respondeu: E eu vou proteger esse nosso lar, custe o que custar. A confiança mútua se transformava no alicerce que sustentava o amor deles, tornando-os invencíveis frente às adversidades. Após semanas de tensão, Henrique e Laura decidiram dar um passo importante, planejar um futuro juntos, longe das sombras do passado. Sentados no jardim da mansão, sob o céu estrelado, trocaram sonhos, desejos e promessas de construir uma vida baseada na confiança e no amor. Laura falou sobre abrir seu próprio restaurante, um lugar onde pudesse expressar toda a sua paixão pela culinária e ajudar jovens em situação difícil. Henrique, emocionado, prometeu apoiá-la em cada passo, com recursos e, principalmente, com seu coração. Naquele instante, ambos sentiram que, apesar dos obstáculos, a esperança era a luz que os guiava. O passado voltou a bater forte quando um antigo aliado do padrasto de Laura apareceu na cidade, determinado a atrapalhar os planos do casal. Henrique e Laura tiveram que enfrentar uma série de armadilhas, desde boatos maliciosos até tentativas de sabotagem nos negócios. Em meio a essa tempestade, a união deles foi testada como nunca antes. Mas o amor e a determinação que construíram juntos provaram ser mais fortes que qualquer adversidade. Eles aprenderam que, para vencer, precisavam confiar plenamente um no outro e lutar lado a lado. Com as ameaças superadas e a justiça prevalecendo, Laura brilhou como chefe no restaurante de Henrique, conquistando reconhecimento e respeito.
No evento beneficente que marcou o início de sua nova vida, Henrique a convidou para dançar sob as luzes suaves e o olhar atento dos convidados. Você mudou minha vida, disse ele, com sinceridade. Laura sorriu, os olhos marejados. Você salvou a minha. Naquele instante, entre sorrisos e lágrimas, eles souberam que tinham encontrado muito mais que um recomeço, encontraram um amor verdadeiro. E, enquanto a música tocava, prometeram caminhar juntos, enfrentando o que viesse, com a força de quem já venceu o impossível. Laura mal podia acreditar no que descobria ao mexer em algumas caixas antigas encontradas no sótão da casa da mãe. Documentos, cartas, fotos amareladas revelavam uma história desconhecida, repleta de segredos e escolhas difíceis que moldaram sua família, e, talvez, o próprio destino dela. Ao ler uma carta escrita por sua mãe, Laura sentiu uma mistura de dor e orgulho. A mulher que ela mal conhecera havia enfrentado desafios enormes, sozinha, para proteger quem amava. Havia também menções a uma prima distante, que poderia ser uma nova família para Laura. Com o coração acelerado, ela resolveu buscar essa prima, na esperança de entender melhor suas raízes e preencher o vazio que sempre sentirá. Henrique apoiou cada passo, reconhecendo que aquele era um momento importante para a cura de Laura. A jornada para reencontrar a família perdida não seria fácil, mas trazia a promessa de reconciliação, amor e, finalmente, pertencimento. Henrique e Laura embarcaram numa viagem até a cidade natal dele, um lugar repleto de memórias guardadas a 7 chaves. A cada quilômetro percorrido, sentimentos antigos se misturavam com a esperança de um novo começo. Ao chegar, foram recebidos pela família de Henrique, que os acolheu com carinho e curiosidade. As conversas fluíram, revelando histórias de perdas, superações e laços que, apesar do tempo, nunca se romperam de verdade. Laura conheceu a irmã de Henrique, uma mulher forte e gentil, que a ajudou a entender melhor o homem que havia entrado em sua vida. Entre risos e lágrimas, os dois enfrentaram juntos os fantasmas do passado, encontrando força um no outro para seguir em frente. A viagem reforçou a importância da família, não apenas a que se tem por sangue, mas a que se escolhe construir com amor. Depois da viagem, Laura sentia um turbilhão dentro de si. A convivência com a família de Henrique despertou nela a vontade de se abrir, de deixar para trás as barreiras que a protegiam por tanto tempo. Mas confiar não era fácil. Cada sorriso, cada gesto de carinho trazia uma sombra de dúvida, e um medo antigo de ser machucada novamente. Com o apoio constante de Henrique, ela começou a permitir que novas amizades entrassem em sua vida, pessoas que a acolhiam sem julgamentos e com sinceridade. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava por um parque, Laura sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava mais sozinha. A chama da confiança começava a arder, iluminando o caminho para um futuro mais leve e feliz. A paz que Laura começava a construir foi abalada quando uma figura inesperada reapareceu na vida de Henrique, uma antiga paixão, forte e marcante. O reencontro aconteceu num evento social, e a presença dela despertou em Henrique lembranças que ele achava ter enterrado no passado. Laura, ao perceber o clima entre os dois, sentiu um misto de ciúmes e insegurança. O medo de perder o homem que tanto amava começou a crescer. Conversas silenciosas e olhares evitados passaram a compor o cotidiano do casal, criando uma tempestade silenciosa que ameaçava romper o delicado equilíbrio que tanto lutaram para alcançar. Inspirada por tudo o que viveu, Laura começou a criar um prato especial, uma receita que simbolizava sua luta, sua dor e sua esperança. Era uma combinação única de sabores, temperada com coragem e amor. A novidade logo chamou a atenção da crítica gastronômica da cidade, que elogiou o prato como uma obra-prima emocional, capaz de contar uma história em cada mordida. O sucesso trouxe reconhecimento nacional, e com ele, novas oportunidades, desafios e a chance de transformar sua vida e a de muitos jovens que enfrentavam dificuldades. Henrique, orgulhoso, via em Laura a força que a tirava do passado e a impulsionava para o futuro. Uma visita inesperada trouxe à tona segredos do passado de Henrique que ele havia tentado esconder por anos. Um antigo sócio, com intenções duvidosas, reapareceu com documentos e acusações que colocaram a reputação de Henrique em risco. Laura, abalada, sentiu-se traída pela falta de transparência e começou a questionar se realmente conhecia o homem ao seu lado.
Henrique, por sua vez, lutava para provar sua inocência e proteger a mulher que amava, enquanto tentava restaurar a confiança abalada. O casal enfrentava uma nova tempestade, onde o amor e a verdade seriam postos à prova. Durante esse período turbulento, Laura reencontrou um velho amigo da infância, Rafael, que agora era um empresário solidário e disposto a oferecer ajuda sem pedir nada em troca. Eles conversaram por horas, relembrando o passado e trocando confidências sobre os desafios da vida. Rafael tornou-se um apoio inesperado, trazendo perspectivas novas para Laura, ajudando-a a recuperar a confiança em si mesma e a enxergar possibilidades além das dificuldades. Com essa rede de apoio renovada, Laura sentiu-se mais forte para enfrentar o que viesse, acompanhada daqueles que realmente se importavam. Henrique e Laura decidiram fazer uma viagem especial para celebrar tudo o que conquistaram e renovar seus votos de amor e parceria. Num cenário paradisíaco, rodeados pela natureza e pela paz, trocaram palavras sinceras, promessas de lealdade e planos para o futuro. A viagem serviu para fortalecer os laços, apagar as dúvidas remanescentes e renovar a esperança de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Sob o sol radiante, eles selaram um compromisso não apenas de amor, mas de companheirismo e respeito mútuo. Com o sucesso crescente de Laura e sua nova vida ao lado de Henrique, as atenções da mídia começaram a aumentar. Fotos, boatos e especulações passaram a fazer parte do cotidiano do casal. Enquanto muitos admiravam a trajetória inspiradora de Laura, outros tentavam tirar proveito da exposição para criar conflitos e intrigas. O casal teve que aprender a lidar com os holofotes, protegendo não só sua imagem, mas principalmente o amor e a privacidade que construíram com tanto esforço. Em meio à fama, eles precisaram resgatar a essência do que realmente importava, a confiança e o apoio mútuo, que os tornavam invencíveis. Após tantos desafios, Henrique e Laura finalmente encontraram a paz que tanto buscaram. Construíram uma vida baseada em amor, respeito e companheirismo, onde o passado não definia mais seu futuro. O restaurante de Laura floresceu, tornando-se um símbolo de superação e inspiração para muitos jovens. Juntos, eles enfrentaram as sombras, transformando-as em luz. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim da mansão, sob o céu estrelado, sabiam que o amor verdadeiro não apenas resistia às tempestades, ele crescia e florescia. O futuro era deles, escrito a partir da coragem de recomeçar.